A vida toda nos importa. Nós estamos vendo borboletas aqui permanentemente no que tem de plantas verdes aqui, que surgiram essas plantas verdes. Tanto as folhas dos arbustos como das árvores surgiram com as chuvas que aconteceram aqui no mês de janeiro, principalmente de 2022. Enquanto que essas plantas rasteiras, relva, gramíneas, nasceram em consequência dessas mesmas chuvas. Porque a chuva não é o único elemento da natureza, mas para os seres vivos é essencial, porque na planta e nos animais existe pelo menos 65% de água. E nós sabemos que essas borboletas, que são insetos, ou seja, do reino animal, ela surge exatamente quando tem as plantas. E só surge exatamente quando as plantas têm flores, porque ela se alimenta do néctar das flores, diferente da lagarta, que faz parte da metamorfose entre borboletas e lagarta. Elas surgem exatamente quando tem folhas nas plantas, porque a lagarta se alimenta de folhas verdes. Mas incrivelmente a borboleta vem antes da lagarta. Quer dizer, na época do verão seco aqui, que pode durar 200 dias, não tem lagarta nem tem borboletas. Mas quando com as primeiras chuvas, que nascem as primeiras plantas, surge a borboleta. E como a gente disse, ela se alimenta do néctar das flores. E as flores surgem depois das folhas na planta, porque a flor é uma folha modificada, segundo a botânica. Então a gente vê esse monte de borboletas porque faz pelo menos 15 dias que não chove aqui. E a gente vê pelo aspecto das plantas rasteiras que estão secando, murchando, morrendo, porque já não tem água no solo para que a planta consiga tirar essa água do solo por intermédio de suas raízes. E a gente vê os arbustos aqui já enrolando as folhas, que é o caso do marmeleiro, que é uma planta muito abundante aqui no agreste sertão do Nordeste. E a gente vê que a borboleta já não está pousando no marmeleiro, porque a flor do marmeleiro já se transformou, se converteu em frutos, ou seja, sementes. E a borboleta não tem o que fazer aqui, porque ela não se alimenta de folhas. E por que não tem lagarta no marmeleiro? Se isso aqui era repleto de borboletas quando estava florado, quando estava florido. Porque a lagarta não consegue se alimentar da folha do marmeleiro, porque tem um cheiro, um odor desagradável. E a gente sabe que os animais procuram seu alimento pelo olfato, pelo paladar, dificilmente pela visão, pelo sentido da visão. Então, mesmo que ele sentisse que aqui é tudo verde, que o marmeleiro tem folhas verdes, não é o caso agora, porque estão murchando por conta do verão prolongado, mas elas sabem que não dá, pelo odor elas sentem que não dá para se alimentar da folha do marmeleiro, porque tem um odor característico que impede, provavelmente é um tipo de defesa da planta, que impede que os animais herbívoros se alimentem de suas folhas. Nem mesmo as lagartas conseguem comer as folhas do marmeleiro por causa desse odor. E a gente faz esse trabalho porque explicando que, embora em 2022 nós tenhamos um fenômeno climático chamado La Nina, que poderia trazer muita chuva para cá, trouxe inicialmente no mês de janeiro 150 milímetros de chuva aqui, onde nós estamos. Por isso essas folhas verdes nos arbustos e nas árvores, que não existiam no verão. Por isso nasceram plantas rasteiras. Mas de lá para cá nós temos períodos de até 20 dias entre duas chuvas. Ou seja, nós estamos há mais de 60 dias no ano de 2022, choveu 2 vezes e o intervalo entre duas chuvas passa de 20 dias. Então nessas alturas a planta que precisa de água a todo instante,
já não encontra água no solo para colher. Mas acontece que 150 milímetros de chuva significa 150 litros de água por metro quadrado da terra. Ou seja, 150 litros de água precipitada da chuva por metro quadrado. Só que 99% da água das chuvas que foram precipitadas aqui nessa área não estão mais aqui. Parte estão nas plantas ainda e as plantas já estão perdendo a água por conta da intensidade solar do verão. E no solo já não tem água alguma. Aí alguém diz, mas essa água não se infiltrou aí nesse terreno e foi lá para baixo formar lençóis? Negativo. Nós estamos aqui num terreno ligeiramente ondulado. E aqui era para existir um solo de pelo menos 1 metro de espessura, solo de sedimentação, ou melhor, solo arenoso, que desapareceu com 100 anos ou mais de agricultura paleolítica praticada aqui, onde o solo foi arrancado, tanto pela mecanização da lavoura, de forma inadequada, quanto pela erosão eólica e pluvial. Então aqui já não tem esse solo, por isso as plantas nem conseguem crescer aqui, porque mesmo chovendo, porque o solo não existe. E não tendo solo, o subsolo embaixo é um solo impermeável. É um subsolo, um terreno impermeável. O subsolo é um terreno impermeável, chamado aqui de barro de louça, porque é realmente compactado, onde a água não consegue penetrar, se infiltrar para formar os lençóis de água subterrânea ou mesmo suprir. Portanto, já não existem esses lençóis aqui, lençóis de água. E a gente vai complementar esse vídeo mostrando alguns quadros murais aqui nessas pranchetas, que pode dar uma noção do que nós acabamos de mostrar aqui de forma sucinta. A vida necessita de água a todo instante, todos os dias. Existe a vida de água doce nas terras emersas, aqui onde nós estamos, e a vida de água salgada nos oceanos e mares. Uma não sobrevive no ambiente da outra. A vida dos oceanos não teria vez aqui, com a vida daqui das terras emersas de água doce, não teria vez nos oceanos. Então cada coisa no seu tempo e no seu lugar. Todo problema tem uma solução com uma condição: conhecer. Porque quem conhece o problema, conhece a solução. O homem que cria problemas ambientais em seu meio, mas não sabe ou não quer resolvê-los, será inútil e problemático em qualquer lugar. A chuva é medida pelo volume de água precipitada em metros cúbicos ou litros por metro quadrado. Exemplo: 1000 milímetros de chuva é igual a 1000 litros de água por metro quadrado, ou 1 metro cúbico de água precipitada por metro quadrado. 1 litro de água tem massa, ou seja, peso, de aproximadamente 1 quilo. E 1000 litros de água é 1 metro cúbico de água. Então a gente faz esse tipo de trabalho porque são informações essenciais para se entender a vida e que a gente não encontra facilmente em compêndios, em literatura, principalmente na literatura ambiental brasileira, não aparece, porque o homem acha que todo mundo sabe e ninguém sabe na realidade. Esse é um fato que faz a diferença de um trabalho de educação ambiental que abrange todo o conhecimento humano.